Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, boa noite, aleluia, já deu boa noite a quem está do seu lado, aleluia, o que você vai dizer para essa pessoa? Diga para ela, você está no melhor lugar que poderia estar essa noite, aleluia, Deus preparou esse momento para poder tocar a tua vida, para poder impactar a tua vida. E você que está aqui ou que está assistindo pela internet, certamente não vai acabar esse culto da mesma forma que começou. Você tem expectativas no que Deus pode fazer? Aleluia! Nós tivemos 2 cultos maravilhosos pela manhã, também pela tarde. Pela manhã tivemos uma palavra através da ministra Idali. Como todo mundo sabe, Dali é colombiana, está aqui sendo treinada para ir com o Alexandro também para a Bolívia. E tivemos hoje à tarde uma outra palavra maravilhosa, através da profeta Ingrid aqui também, junto com o pastor Edmundo, além de um testemunho de como Deus curou milagrosamente ela de câncer. Amém. Eu não sei quanto a você, mas eu fico feliz quando escuto essas coisas. Porque de fato mostra que nós estamos em um avivamento. O Senhor colocou no meu coração um desejo de, durante os domingos pela manhã, estarmos falando sobre avivamento. E especificamente nesse domingo, a gente inverteu um pouco a ordem, colocamos aí Dali para ministrar pela manhã, porque eu queria de uma certa forma trazer essa mensagem, não para o domingo de manhã, mas trazê-la para o momento de domingo à noite. Eu não sei se você já tem percebido, eu não sei se você tem estudado sobre avivamento, sobre o que é avivamento. De fato, não é uma palavra que dessa mesma forma está no Antigo ou no Novo Testamento. Apesar de vermos muitos avivamentos na história do Antigo Testamento, durante o Novo Testamento e na história da igreja, a palavra avivamento, literal, não se encontra na Bíblia. Avivamento é um despertar de Deus para alguma área específica. E muitos estudiosos podem defini-lo de diversas formas. Mas eu queria trazer uma definição para você, bíblica, de avivamento para essa noite. E avivamento, de acordo com aquilo que nós vamos ver nas Escrituras, é uma aceleração de processos. Diga comigo, aceleração de processos. Nós começamos a ver que algo está avivado, que algo está despertado, quando normalmente demorariam anos, mas começa a demorar apenas dias. Quando alguns processos poderiam levar décadas, mas de repente leva alguns meses. Quando algo se acelera, quando processos na nossa vida se aceleram a um ponto que aqueles que observam você são forçados, querendo ou não, a reconhecer a mão e o poder do sobrenatural, muito provavelmente você está experimentando, você está vivendo um avivamento naquela área. Você pode viver um avivamento nas suas finanças. Quando você programa que com aquela sua reserva mensal de poupança e com aquele árduo fruto do seu trabalho e com um pouco mais de sabedoria financeira, nenhuma dessas coisas desnecessárias, você talvez daqui a 5 ou 10 anos consiga alcançar aquele objetivo específico, mas aí Deus vem e dá uma mãozinha. E aquilo que demoraria 5 a 10 anos nos seus planos, começa a acontecer em 5 meses. Podemos dizer que você está vivendo um avivamento financeiro. Você está experimentando um avivamento quando você começa a testemunhar de Deus para a sua família, crendo que talvez com 1 ano do seu bom procedimento, do seu bom testemunho e dos momentos oportunos que você usa para pregar a palavra para essa pessoa, nenhuma dessas coisas desnecessárias ou pouco importantes, talvez daqui a 1, daqui a 2 anos, aquela pessoa comece a abrir o seu coração para receber a mensagem do Evangelho, mas ela de repente, em poucos dias, se abre para receber o Evangelho e ela muitas vezes chega a ficar até mais fervorosa do que você mesmo. E aí você pode dizer, estou vivendo um avivamento na minha família.
avivamento envolve uma aceleração de processos. E muitas vezes, quando nós estamos experimentando uma aceleração de processos, quem está dentro daquele processo acelerado não tem a percepção da velocidade que aquilo está tomando. Eu não sei se você já teve a sensação de dirigir um carro bom, dirigir um carro de última geração. E quando você está dirigindo um bom veículo e você está numa boa estrada, muitas vezes, se você não se controlar, você não percebe, porque você tem a sensação que está a 60, 80 quilômetros por hora. Mas de repente você olha para o ponteiro e o ponteiro está marcando 160. E aí você diz, opa, tem alguma coisa aqui, eu preciso diminuir um pouco. Porque do lado de dentro, muitas vezes você não percebe a velocidade. Mas quem está do lado de fora e vê aquilo passando, o que foi que aconteceu? E às vezes a gente está olhando para a nossa vida, às vezes a gente está dentro daquilo que está acontecendo, não sei se você sabe, mas o olho de um furacão parece calmo. As pessoas que vão estudar tempestades, elas pegam aviões e elas voam com esses aviões para dentro do furacão. E você pode se perguntar como é que a estrutura de um avião vai aguentar um tornado, vai aguentar um furacão. É que lá no centro do furacão, lá no olho do furacão, como eles chamam, existe uma zona de calmaria. E aí o avião fica rodeando aquele olho do furacão, uma zona calma. Por quê? Porque se ele continuar somente naquele lugar, parece que nada está acontecendo. Mas se ele começa a ver os ecos daquele vento, se ele começa a observar os ecos daquele movimento, ele vai perceber que existe um grande estrago que está acontecendo ao redor. E muitas vezes estar no centro de um avivamento vai trazer para a gente essa percepção do olho de um furacão. Você chega e você olha e diz, é mais um culto. Você chega, você olha e diz, mas é mais uma igreja. É mais um movimento evangélico que está acontecendo. Mas quando você começa a ir para a periferia desse furacão, e você começa a perceber o efeito nas pessoas que estão pegando de longe os ecos daquilo que está acontecendo, você diz, tem alguma coisa diferente. E eu não percebia. Ou nós podemos olhar para a vida do próprio Jesus, ressuscitado, conversando com os discípulos no caminho de Emaús. Tanta gente esperando. Tanta gente dizendo, vai chegar o terceiro dia e o Messias vai ressuscitar. Essa é a nossa bem-aventurada esperança. Nós estamos crendo nesse momento, é o cumprimento das profecias. E lá estavam alguns discípulos no olho do furacão, mas eles não estavam percebendo. Conversando com Jesus ressuscitado. E aí Jesus começa a conversar com eles e diz, por que vocês estão agitados? E aí aqueles dois olham para Jesus e dizem, rapaz, você não tem ideia do que está acontecendo por aqui, não? E aí Jesus diz, o quê? O que é que está acontecendo aqui? Rapaz, olha, você é estrangeiro por acaso aqui? Você está visitando a cidade, você não sabe o que está acontecendo. Vinha um tal de Jesus. Esse Jesus começou a pregar durante 3 anos e meio. E ele começou a dizer que era o Messias, que ia ressuscitar. E aí lá está Jesus com ele, é mesmo? E aí ele diz, olha, mas esse Jesus fez milagres, esse Jesus operou coisas maravilhosas. E ele morreu, foi crucificado. Já fazem 3 dias. E até agora não aconteceu nada. E Jesus olha para eles e diz, foi mesmo. E eles continuam caminhando. Jesus começa a mostrar as escrituras para eles. Jesus começa a pregar e a Bíblia diz que ele mostrava, desde a lei até os profetas, que era necessário que o Cristo padecesse para que depois entrasse na sua glória. Jesus começou a ensinar a eles tudo o que deveria acontecer. E eles pensavam que eles estavam somente ouvindo mais uma pregação. Eles pensavam que eles estavam em mais um culto de ensino ao ar livre. Mas na verdade eles estavam conversando com o Verbo que se fez carne.
Eles estavam conversando com a própria palavra que estava ensinando a palavra para eles. E de repente Jesus senta com eles e Jesus vai comer pão. E a Bíblia diz que quando Jesus parte o pão e dá graças, eles lembram. Rapaz, ele está fazendo isso igualzinho a Jesus. É Jesus! Jesus desaparece do meio deles. Ele diz aos discípulos nesse caminho: ó nécios e tardos de entender tudo o que a lei e os profetas diziam. Em outras palavras, enquanto eles estavam dizendo a Jesus: por acaso você é de fora para não saber o que está acontecendo? Jesus estava dizendo: oh meu Deus, que bobinho. Nécios, você poderia traduzir nos dias de hoje como um idiota. Você poderia traduzir nos dias de hoje como uma pessoa completamente alheia ao que estava acontecendo. Como uma pessoa completamente dormente aos processos que estavam acontecendo naqueles dias. Uma aceleração de processos, muitas vezes, vista do lado de fora, pode ser percebida na sua velocidade, mas vista do lado de dentro pode parecer mais uma coisa normal. Assim como quando você tem um filho, e o seu filho está na fase que os médicos chamam de estirão de crescimento. Lá na pré-adolescência, lá na mulher, perto mais ou menos do período da primeira menstruação. Você está acompanhando o seu filho e parece que não está acontecendo muita coisa. Mas aí vem aquele parente que visita você de 4 em 4 meses. Que visita você de 6 em 6 meses. E aí quando ele chega de novo e ele olha: meu Deus, o que é que você está dando a essa menina? O que é que você está dando a esse menino? Porque ele cresceu tanto. E aí você olha: cresceu? Foi mesmo, nem notei. Por quê? Porque é como está dentro daquele carro. Você tem a sensação que está devagar, você tem a sensação que é mais um trajeto normal, mas tem algo que está acontecendo num ritmo diferente. E o Senhor quer despertar você. O Senhor quer fazer com que você se atente para o ritmo em que as coisas estão acontecendo. Porque chegou um novo capítulo para esse lugar. Chegou um novo capítulo para essa cidade. Chegou um tempo de aceleração de processos. Eu queria que você começasse a enxergar do lado de fora. Faz de conta que você não congrega nessa igreja. Faz de conta que você não visita esse lugar. E você está ouvindo sobre algo que aconteceu do lado de fora. Então vamos voltar um pouquinho no tempo. E vamos ver uma igreja de cerca de 130 e poucas pessoas, que começou a receber uma visão de Deus. Rapidamente, em alguns anos passaram, e essa igreja se tornou uma igreja de cerca de 500 e poucas pessoas. Mas Deus começou a acelerar processos. E em menos de 2 anos, essa igreja dobrou de tamanho, e já tinha mais de 1.000 membros. As pessoas dessa igreja, você está ouvindo uma história de uma igreja que você não conhece. As pessoas dessa igreja começaram a entender em Deus que chegou um tempo de alargar as tendas, que chegou um tempo de ampliar fronteiras. E as pessoas continuavam vindo. Pessoas vinham de cidades diferentes, dizendo que Deus falou com elas para morar naquela cidade e para congregar e servir naquela igreja. A igreja continuou aumentando e o auditório que eles tinham não cabia mais o seu povo, então uma galeria precisou ser construída. Mas menos de 1 ano foi necessário para que aquela galeria não fosse mais suficiente. Então 2 cultos precisaram ser feitos aos domingos. E mesmo assim aquilo começou a ficar pequeno. E a liderança percebeu que eles precisavam alargar as tendas, que eles precisavam olhar para um terreno, para um espaço, onde eles pudessem construir um centro de avivamento. Passaram-se alguns dias, a liderança procurou alguns lugares de 18 milhões, de 15 milhões de reais, mas aquela igreja não tinha todos esses recursos, até que de repente a liderança chegou a um lugar de 18 milhões, e aquela liderança decidiu que aquele seria o lugar. Sobrenaturalmente, uma das pessoas, um dos donos daquele terreno, decidiu ceder, abrir mão de um valor de 13 milhões de reais. E aquele terreno foi fechado por 5 milhões
um terreno que valia 18 milhões de reais. Eu estou falando de uma igreja, você não conhece que igreja é essa. Uma igreja que quando esse processo foi anunciado, pessoas se moveram como nos dias de Atos dos Apóstolos. Em um culto, um carro foi ofertado. Em um outro culto, um outro carro foi ofertado. Em um outro culto, um terceiro carro foi ofertado. Um irmão estava congregando na igreja, vindo para o culto de bicicleta. E num outro culto, ele ganhou mais 2 carros. E ele voltou dono de 2 carros. Uma ONG é gerada. E antes mesmo dessa ONG concluir todo o seu processo burocrático, uma pessoa, certo dia, chega de Juazeiro. E essa pessoa diz: eu decidi doar um terreno num dos melhores lugares de Juazeiro, para que vocês possam construir uma extensão da ONG naquela cidade. Aleluia! Eu não sei se você entende, mas Deus está acelerando processos. Se eu começasse a contar os testemunhos individuais, se eu começasse a contar as histórias e acelerações, eu tenho certeza que muitos de vocês têm testemunhos e processos que estão sendo acelerados. Se eu começasse a abrir o espaço para que pessoas viessem aqui à frente, falar as maravilhas que o Senhor já fez, você iria ouvir como naqueles dias o Senhor dizendo: Nécias, tardos em entendimento, por que você demora tanto para entender? Porque você ainda não percebeu que você está no olho de um furacão. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é uma coisa normal que está acontecendo aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, você ainda vai ouvir tantos testemunhos. Você ainda vai ouvir tantas histórias mirabolantes. Algumas pessoas vão dizer: será que é verdade isso mesmo? É verdade esse bilhete? Será que é verdade isso que eu estou vendo aqui? Será que existe mesmo uma igreja que está experimentando isso? Deixa eu dizer a você, bem-vindo ao capítulo 2. Aleluia! O ano de 2019, e essa palavra não veio somente ao meu coração, mas veio ao coração de Mísia, veio ao coração de pastores em diversas igrejas ao redor do Verbo da Vida. O ano de 2019 será um ano do extraordinário. Aleluia! Ano de extraordinário. Ano de coisas que vão romper com os padrões da normalidade, com os limites daquilo que você diria que é normal. Será um ano que vai desafiar estatísticas. Aleluia! Será um ano que vai confundir as probabilidades. Será um ano de grandes testemunhos. Será um ano de grandes intervenções do céu sobre a sua vida. Aleluia! Para que as pessoas possam olhar e dizer: tinha que ter sido Deus. Aleluia! Tinha que ter sido Deus. No avivamento, coisas incomuns começam a acontecer. Deus pode decidir usar um jovem magrelo, que não é filho de pastor, que não tem uma história na família, no evangelho, e mandar ele para uma cidade improvável, para poder mudar uma região com o evangelho. Deus pode pegar a sua história, porque a Bíblia diz que Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Aleluia, Deus pode pegar: ah, pastor, mas eu não tenho uma história de cristianismo. Ah, pastor, mas você não sabe de que família eu vim. Ah, pastor, mas você não conhece o meu passado. Ah, pastor, você não sabe o que eu já fiz. Ah, pastor, você não sabe o que eu deixei de fazer. Você não sabe onde eu já errei. Deus conhece o teu futuro. Amém, amém. Nos avivamentos da Bíblia nós vemos, por exemplo, Deus levantar um homem chamado Paulo. Paulo era conhecido como assassino de crentes. Se a gente tivesse depois do 11 de setembro de 2011, certamente, Paulo seria chamado nos nossos dias de terrorista. Porque era exatamente isso que ele fazia. Ele chegava no meio das igrejas, no meio dos cultos, e ele dava ordem de prisão aos crentes. E aqueles crentes sofriam.
Mas no meio de avivamento haviam pessoas loucas, como um homem chamado Ananias, que esperou Paulo na rua chamada Direita, para poder pregar o evangelho para ele. E Paulo, aquele que era o perseguidor, se transformou o maior apóstolo de todos os tempos. Por quê? Porque se nós olhássemos pela ótica natural, nós poderíamos dizer que talvez o maior escritor do Novo Testamento fosse Pedro, fosse João, fosse Tiago, porque eles tiveram o tempo necessário de treinamento com Jesus. Eles passaram 3 anos e meio com Jesus. Eles eram as pessoas mais cotadas. Mas no meio de avivamentos, coisas não usuais acontecem. No meio de avivamentos, processos são acelerados. E o que poderia demorar, talvez 3 anos e meio de treinamento para Paulo, começou a acelerar. E Paulo fez mais do que todos os outros apóstolos. Porque quando o avivamento chega, tem gente que chega depois e faz mais do que quem chegou primeiro. Aleluia. Eu estou falando de histórias de pessoas comuns como eu e como você. Porque no avivamento Deus pega quem não estava cotado. Quem era você, Paulo? Deus pega um homem chamado Estevão. Quem era você, Estevão? Estevão era mais um dos diáconos. Talvez as pessoas nem soubessem direito o nome dele. Mas aquele homem foi levantado pelo Espírito no meio de um avivamento. Ele liberou uma palavra sobre o povo em Jerusalém, que desencadeou um alvoroço, desencadeou uma perseguição. E os crentes que estavam parados, por causa daquela perseguição, tiveram que ir para outras cidades. E eles começaram a anunciar o evangelho aos de fala grega. Nasceu uma igreja chamada Antioquia, uma das igrejas que mais enviou missionários em toda a história do cristianismo. Quem começou isso? Não foi o pastor presidente da igreja de Jerusalém, não foi um dos 12 apóstolos, foi um diácono que entendeu quem era em Cristo e que se levantou para transformar a sua geração. Não importa em que cadeira desse auditório você está sentado, não importa há quanto tempo você está frequentando esse lugar, não importa há quanto tempo você conhece o Senhor, não importa se você está assistindo pela internet, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Ele está procurando uma pessoa, aleluia, com um coração íntegro, com um coração inteiro, com um coração totalmente entregue a Ele. E o que é que Ele quer fazer com essa pessoa? A Bíblia diz que Ele quer se mostrar forte. Aleluia. Ele quer olhar para você e dizer: eu vou mostrar para você, e eu vou mostrar através de você que eu sou forte. Aleluia. Deus quer usar você. Deus quer acelerar processos. E eu quero ler uma passagem que mostra essa aceleração de processos. E mostra como muitas vezes nesses avivamentos vão existir pessoas que vão somente assistir. Vão existir pessoas que vão somente estudar. Vão existir pessoas que vão somente comentar. E vão existir pessoas que vão entrar nessa onda. Aleluia. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 6. Aleluia. Como eu gosto de dizer, o mundo é feito de 2 tipos de pessoas: os astrônomos e os astronautas. Aleluia. Um astrônomo fica olhando para o céu, ele estuda os planetas, ele estuda as estrelas. Ele sabe os ciclos, ele sabe quando aquele planeta vai aparecer de novo, ele sabe quando aquele eclipse vai acontecer de novo, porque ele estudou os astros. O astronauta olha para o mesmo céu do astrônomo, só que o astrônomo olha para aquele céu e diz: eu quero estudar e eu quero entender tudo isso. E o astronauta olha para aquele céu e diz: eu quero ir lá. Aleluia. Eu vou pisar nisso que eu estou vendo. Eu vou andar sobre isso que eu estou vendo. Você não está sendo chamado para ser um astrônomo do avivamento. Você está sendo chamado para ser um astronauta.
Não é para você ficar sabendo o que está acontecendo. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Que testemunho lindo. Eu até me emociono ouvindo isso. Os discípulos em Emaús disseram: porventura não ardia em nossos corações, enquanto nós ouvíamos aquelas palavras? Em outras palavras, os discípulos estavam dizendo: rapaz, que palavras bonitas. A gente ficava emocionado, a gente ficava arrepiado, ouvia esses testemunhos, ouvia essas intervenções de Deus. Mas Jesus não queria que eles ficassem somente arrepiados. Jesus não queria que eles ficassem somente empolgados com uma história bonita. Jesus não queria somente que o coração deles ardesse. Jesus queria que esse ardor de coração fosse transformado em ação. Aleluia. Avivamento, querido, não é cultos afogueados. Avivamento não é somente cultos onde as pessoas estão correndo na unção, as pessoas estão caindo na unção, as pessoas estão gritando glória a Deus. Todas essas coisas podem ser maravilhosas, mas avivamento tem a ver com o que vai acontecer depois do culto. Tem a ver com o que você vai fazer depois que você ouvir essa mensagem. Avivamento não tem a ver com os domingos fervorosos da igreja. Tem a ver com uma igreja que sai daquele domingo decidido a viver uma segunda-feira fervorosa, a viver uma terça-feira fervorosa. Avivamento não é somente quando o coração dos ministros se volta em estratégias para encher o templo da igreja. Avivamento é quando o coração dos ministros se volta para o plano de Deus para encher o coração das pessoas. Nós não estamos aqui para transformar uma igreja, nós estamos aqui para transformar uma cidade. Nós estamos aqui para transformar uma região. A palavra que o Senhor nos deu não foi somente para ter um prédio bonito, foi para transformar histórias. Aleluia! E é por isso que nós estamos nos presídios, é por isso que nós estamos alcançando empresários, é por isso que nós estamos alcançando as ruas. Porque avivamento gera uma revolução. É por isso que nós mandamos missionários. Aleluia. Nós estamos experimentando uma aceleração de processos. Aleluia. Num tempo de avivamento, processos são acelerados. Aleluia. Vamos ler essa história comigo. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Aleluia. A Bíblia diz assim: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Deixa eu contar para você um pouco do panorama histórico desse momento na Bíblia. O rei da Síria decidiu conquistar a região de Samaria, mas naqueles dias muitas guerras eram travadas através de cercos, ou seja, quando um império decidia conquistar uma outra cidade, muitas vezes aquele império não entrava com o seu exército para matar os soldados, para matar as pessoas daquela cidade e destruir as suas fortificações. Muitas vezes aquele império fazia cercos. Em outras palavras, o povo da Síria fez um muro ao redor da cidade de Samaria. E qual era o propósito desse muro? Era cortar toda a relação comercial de Samaria com qualquer outro lugar. Para quê? Para que eles não fossem suficientes na sua alimentação. Aquele povo iria começar a morrer de fome de dentro da cidade. E quando aquele povo estivesse morrendo de fome de dentro da cidade, o próprio povo iria se render, porque eles não tinham meios produtivos. E foi isso que o rei da Síria fez. A Bíblia fala que aquela crise, por causa daquele cerco, começou a disparar em Samaria uma inflação altíssima, porque os alimentos começaram a ficar muito caros. Imagine o que a Bíblia está dizendo aqui: 80 peças de prata por uma cabeça de jumento.
Quem é que já comeu uma deliciosa cabeça de jumento? Aleluia. As pessoas estavam, tem gente que já disse que carne de jumento é ruim, imagina a cabeça. As pessoas estavam pagando prata para uma caneca de esterco de pombo. Isso era uma crise que nunca tinha acontecido na história de Israel. Eles estavam pagando caro, eles estavam dando tudo o que eles tinham por comida. Tamanha era a crise que estava acontecendo. No versículo 26, a Bíblia diz: um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. Veja o tamanho dessa crise. Versículo 27. O rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? O que é que ele está dizendo em outras palavras? O autor aqui desse livro está dizendo que os estoques do tesouro já tinham acabado, que não tinha mais comida no reino, que não tinha mais bebidas no reino, não tinha mais mantimentos para o povo. O povo chegava para o rei e não tinha como ter um Bolsa Família, não tinha como ter um programa social, porque não tinha absolutamente nada. E aí a Bíblia diz, versículo 28, contudo o rei perguntou: qual é o teu problema? Ela respondeu: essa mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Você já viu uma crise desse tamanho? O Brasil nunca passou por uma crise desse tamanho. As pessoas estavam matando os outros para comê-los, porque não tinha mais sequer cabeças de jumentos suficientes para o povo. O povo estava numa fome tão grande, o povo estava numa calamidade tão grande que eles estavam comendo carne humana. E a Bíblia diz, no versículo 30, quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Era um sinal de indignação extrema. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. Era um sinal de luto. E a Bíblia diz, e ele disse: Deus me castigue com todo o rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Essa é uma passagem que me desperta muita curiosidade, porque a Bíblia mostra claramente ao longo da história de 2 Reis, que o povo estava sofrendo essa fome, porque tinha desobedecido aos princípios do Senhor. Porque eles tinham abandonado a lei que eles tinham recebido de Deus. Não é que Deus estivesse castigando aquele povo, mas é que, como lá em Deuteronômio o Senhor disse: olha, coloco diante de vocês 2 caminhos, a vida e a morte. Escolham, pois, a vida para que vivam. Eles decidiram escolher a morte. A Bíblia já dizia no capítulo 28 de Deuteronômio: se você atentar para seguir os mandamentos que hoje vos ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito será o fruto do teu ventre e o fruto do teu cesto. Todo lugar que você pisar a planta dos seus pés será seu. Tudo que você tocar a mão prosperará. Mas eles escolheram o outro caminho. A Bíblia sempre deixou instruções claras para a nossa prosperidade. A Bíblia sempre deixou instruções claras para a nossa saúde. A Bíblia sempre deixou instruções claras para o nosso crescimento e para o nosso bem-estar, para o nosso shalom ou ser completos. Mas aquele povo escolheu um caminho diferente. Mas quando nós muitas vezes escolhemos os caminhos diferentes, os caminhos fora dos princípios que o Senhor dá para as nossas vidas, muitas vezes, ao invés de ficar chateados com nós mesmos, ao invés de ficar chateados com as nossas decisões erradas, nós começamos a culpar as pessoas que nos advertiram em não andar naquele caminho. O rei começou a ficar com raiva do profeta. O profeta não era o culpado. Não era o profeta quem estava trazendo fome. Mas ele começou a ficar indignado com o profeta. É como um crente que muitas vezes está sendo corrigido por um homem de Deus, está sendo corrigido por uma mulher de Deus, e ao invés de ficar com raiva, ao invés de ficar indignado com aquele erro, ele fica com raiva da pessoa que está corrigindo.
Ele só estava apontando algo. O profeta só estava falando algo. Mas a Bíblia continua. E diz assim no versículo 32. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente. Mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: esta desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Não é interessante? Porque muitas vezes nós vemos pessoas que abandonam os caminhos de Deus, começam a tropeçar na sua vida, porque a Bíblia diz que a vereda do justo, ou o caminho do justo, é como a luz da aurora, é como o amanhecer, que vai brilhando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até ser dia perfeito. Mas a Bíblia diz que os ímpios não são assim, porque os ímpios tropeçam no meio da escuridão, eles tropeçam e nem sequer sabem em que estão tropeçando. Eu costumo dizer que o maior problema da sua vida é quando você não sabe qual é o seu problema. Você cai no escuro, você tropeça, você vive errando, mas você não sabe por que está caindo. Aqui a Bíblia está falando de um povo que errou por se afastar do Senhor, mas depois ainda ficou perguntando ao Senhor por que quando as consequências vieram. Por que, Senhor, você está fazendo isso? Por que, Senhor, você está permitindo isso? E o Senhor está dizendo: se atentamente ouvires a minha voz. Aleluia. O caminho que Deus tem para você nunca é um caminho de desgraça. O caminho que Deus tem para você nunca é um caminho de calamidade. Mas muitas vezes na calamidade nós vamos nos lembrar do Senhor. E esse Deus é tão misericordioso que ainda na calamidade Ele decide nos ouvir. Ele decide nos alcançar com a sua misericórdia. Aleluia. A Bíblia diz, no capítulo 7, versículo 1, Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta mesma hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, serão vendidas por 1 peça de prata. Talvez a gente escute essa passagem e a gente não consiga entender exatamente o contexto do que ele está dizendo. Mas deixa eu ler para você, em outras palavras, o que o profeta está dizendo é: olha, amanhã, nesse mesmo horário, nós vamos ter tanta comida, nós vamos ter tanta provisão, nós vamos ter tanto suprimento, que 1 medida de farinha e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Eles estavam pagando 80 peças de prata numa cabeça de jumento. E o profeta estava dizendo: olha, amanhã, no mesmo horário, vai ter tanta comida. Aleluia, não sei se você está entendendo. Mas ele está falando aqui sobre aceleração de processos. Aleluia. Veja o que a Bíblia diz no versículo 2. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando. Sempre vão haver os oficiais, sempre vão haver os estudiosos, sempre vão haver aqueles que vão colocar os mas, porém, contudo, todavia. Sempre vai haver aquele que vai dizer: não é bem assim. Eu sei que esse sonho é algo maravilhoso, eu sei que essa profecia é algo muito grande, mas não é bem assim. Você tem que atentar também para isso, você tem que ver isso também. E a Bíblia diz que esse oficial se levantou e disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Aleluia. Eles estavam num cerco. E aí o oficial chega e pergunta: como é que vai ser isso? Vai se abrir as portas do céu e vai cair trigo aqui dentro? O que é que vai acontecer?
Como já foi falado em muitos cultos aqui, milagre não é para você explicar, é para você experimentar. Aleluia. Vão ter os astrônomos, eu quero ser dos astronautas. Vão ter aqueles que vão ficar estudando, eu quero ser daqueles que vão desfrutar. Aleluia. Como é isso? Vai abrir, vai cair do céu trigo? O que é que vai acontecer? A Bíblia diz, mas Eliseu advertiu, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Aleluia. Como é esse negócio, esse capítulo 2? Vai ter isso tudo mesmo? Vai acontecer isso tudo mesmo? Se você continuar questionando, você vai ver, mas você não vai desfrutar de nada disso. Aleluia. Você verá, mas não comerá coisa alguma. Deixa eu ler para você o resto da história aqui, porque é muito interessante. No versículo 3 do capítulo 7, a Bíblia começa a falar dos seus certos dias. Aleluia. O oficial estava pensando algo mais ou menos assim. Olha para cá. O oficial estava pensando, olha, ele falou que vai ter tanto trigo, que o trigo vai ser vendido baratinho. Mas ele não tem comida aqui. Só que o trigo precisa ser plantado, nascer, crescer, ser ceifado, para ser distribuído para o povo, para poder ficar barato. Então, profeta, eu sei que você é profeta, e profeta fala essas coisas meio doidas de vez em quando mesmo. Mas, profeta, olha, existe um processo, profeta. Existem etapas necessárias para algo acontecer. Mas avivamento é uma aceleração de processos. Vai dizer a Jesus que existiam etapas para o vinho da festa ficar pronto? Quanto tempo demora para pegar essas águas, cultivar as melhores uvas, envelhecer aquelas uvas por alguns anos? Todos aqueles processos foram acelerados. Aleluia! Assim diz o Senhor. Processos serão acelerados na sua vida. Aleluia! O ano de 2019 é um ano do extraordinário. O que a sua cabeça calcula pensando 5 anos, talvez 10, o Senhor diz, eu posso fazer em meses. O que você calcula dizendo alguns meses, o Senhor está dizendo, eu posso fazer em dias. O que você calcula dizendo alguns dias, assim diz o Senhor, posso fazer em algumas horas. Para que todos saibam que eu sou o Senhor. Ele quer transformar a água em vinho de novo. Ele quer acelerar o processo no meio da festa. Aleluia, nós estamos nos últimos dias. E nos últimos dias as coisas vão acontecer mais depressa. Você pode continuar fazendo a conta e ouvir do Senhor, tudo bem, você vai ver, mas não vai comer disso. Você vai ver, mas não vai desfrutar. E aí você vai dizer, rapaz, não é que era verdade mesmo? Não é que aconteceu mesmo? Aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Olhe para quem está do seu lado, diga para ele, meu irmão, em 2019, Deus vai acelerar processos na sua vida. Diga para ele, 2019 será um ano do extraordinário. Na sua família, nas suas finanças, no seu ministério. Diga para ele, fique pronto. As coisas vão acontecer tão depressa. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Pastor, mas eu não sou conhecido. Quanto tempo você acha que Deus pode fazer para te tornar conhecido?
basta ele dizer, faça o nome dele grande. Aleluia. Pastor, mas para fazer isso eu tenho que ter os contatos certos. Quanto tempo demora para Deus se colocar diante do contato certo? Ele é aquele que muda o coração dos reis. E basta ele dizer, ei, vai ali e conversa com ele. Pastor, mas essa não é a época certa. Quanto tempo demora para Deus mudar uma época? Se a Bíblia diz que Ele é o que muda os tempos e as estações. Aleluia, chegou o tempo. Chegou o tempo. Chegou o tempo do extraordinário. Chegou o tempo de vermos milagres espetaculares. Chegou o tempo de vermos grandes intervenções. Aleluia. Aleluia. O Senhor me corrigiu. Durante cerca de 2 anos, eu não queria falar para a igreja certas coisas, porque eu pensava como a igreja vai entender, como a igreja vai receber essas coisas. E Deus foi usando profetas, Deus foi usando ministros, Deus foi usando pessoas para dizer, você precisa falar para a igreja o que vai acontecer. São coisas grandes demais, mas vão acontecer. Aleluia. Aleluia. Chegou um tempo de a unção apostólica entrar sobre essa igreja em um novo nível. Aleluia. E nós vamos ver em questão de meses, igrejas se espalhando por todo esse sertão. Quanto tempo demora para um ministro ficar pronto? Depende de quem está acelerando os processos. Aleluia. Tem fermentações que acontecem no carbureto sobrenatural do Espírito. Aleluia. Tem coisas que vão acontecer depressa. Oh, aleluia. Aleluia. Aceleração de processos financeiros. Aleluia. Aleluia. Aceleração de processos financeiros. A justiça é muito lenta, Deus não é. Aleluia. Pessoas com causas na justiça. Tempo de aceleração de processos. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. 2019 é um ano do extraordinário. Aleluia. Aleluia. A mente natural muitas vezes não consegue apreender ou se apropriar dos milagres de Deus. Se você trouxer os planos de Deus para a calculadora, você vai desistir de entrar neles. E a Bíblia diz no versículo 3 do capítulo 7, volte comigo lá, que haviam 4 leprosos junto à porta da cidade. Eu gosto dessa passagem, porque mais uma vez Deus está usando os improváveis. Deus não usou o rei da Síria, Deus não usou o profeta Eliseu, Deus não usou o oficial que não estava crendo. Deus usou 4 leprosos. O que é que tem de mais os leprosos? É que naqueles dias, os leprosos eram os excluídos da sociedade. Os leprosos naqueles dias, como eles não sabiam controlar a doença, eles ficavam morando em lugares isolados. Eram verdadeiros subúrbios, favelas aquele dia. Eram os grandes excluídos da sociedade daqueles tempos. As pessoas nem sequer queriam tocar neles, nem sequer queriam estar perto, então eles literalmente excluíam. Aquele povo era marginalizado. Mas a Bíblia diz que haviam 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles nem ficavam dentro do núcleo da cidade, eles ficavam junto à porta. E a Bíblia diz, eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Muitas vezes, quando nós estamos em situações onde nós não temos nada a perder,
Nós ficamos mais ousados. E o problema é que às vezes nós não temos nada a perder. E somos ousados o suficiente para crer em Deus. Somos ousados o suficiente para receber das suas intervenções. Mas começamos a ser abençoados. E de repente a gente começa a ter a sensação que tem algo a perder. Não, quando eu não tinha nada, tudo bem. Mas agora eu tenho esses títulos. Agora eu tenho um nome, eu tenho uma reputação. Deus está mandando eu fazer uma loucura, mas se essa loucura não der certo, antes eu era um Zé Ninguém. Mas agora eu tenho um nome a zelar. Eu tenho reputação, o que é que as pessoas vão pensar se não der certo? Ah, não, antes eu não tinha nada, então eu podia dar tudo. Porque quem não tem nada, dá tudo com facilidade. Aleluia. A viúva deu tudo que tinha. Mas às vezes quando esse seu tudo é muito, pelo menos aos seus olhos, você tem mais dificuldade de liberar. Aleluia. E aí, por isso que é necessário às vezes Deus usar aqueles que nada têm. Porque aqueles que têm estão covardes. É por isso que muitas vezes Deus vai levantar sementes improváveis. Porque aqueles que são prováveis estão acovardados e não querem abrir mão dos tesouros. É por isso que muitas vezes Deus vai usar os sem eloquência para a pregação da palavra. Porque os eloquentes têm vergonha de subir ao púlpito. Porque os eloquentes têm vergonha de anunciar Jesus. Aleluia. Mas haviam 4 leprosos. E sabe qual é a beleza dessa história? Que não importa se você é um oficial, se você é um profeta, se você é um dos leprosos, um dos excluídos, um dos desconhecidos. Basta você dizer sim. Ele quer usar você. Vou dizer de novo, não importa quanto tempo você está na igreja, não importa em qual cadeira você está sentado, não importa qual é a patente que você carrega, seja dentro, seja fora da igreja, quando você diz, eis-me aqui, Ele está pronto para usar você do lugar onde você está. Aleluia! Você pode pensar, é uma jornada muito longa, mas Deus acelera processos na sua vida. Aqueles leprosos disseram, rapaz, se a gente for para dentro da cidade, a gente vai morrer de fome. Se a gente for para lá, para o exército, a gente vai morrer também. Então, vamos tentar lá. Vamos ver lá do outro lado. E de repente acontece algo. A Bíblia diz no versículo 5. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, daquele exército que estava cercando a cidade, viram que não havia ninguém ali. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Aleluia. Oh, aleluia. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui. Mas pensa comigo, a cidade estava cercada. E do lado de fora do cerco havia um exército gigante, que aquela cidade não tinha condições de enfrentar. Mas Deus fez ouvir um som, Deus fez ouvir um ruído, como um ruído de grandes exércitos. E aquele povo que estava cercando aquela cidade, disse, eu acho que o povo de Israel contratou os reis dos hititas, os egípcios, estão vindo todos os soldados contra a gente, vamos fugir para a gente não perder a nossa vida. E saíram aquele exército todo em debandada, batendo retirada. Deixaram todas as riquezas lá, porque nem deu tempo de levar. Nem deu tempo de desarmar as tendas, nem deu tempo de levar os animais, nem deu tempo de levantar as armas. Eles só disseram, vamos salvar a nossa vida e vamos fugir daqui. Mas o povo de dentro da cidade não ouviu nada.
Porque eles estavam no olho do furacão. Aleluia. Mais um dia normal. Mas lá no olho do furacão, um profeta estava dizendo: amanhã, nessa mesma hora. Aleluia. Uma aceleração de processos. É só mais um culto normal, não estou vendo nada. Mas amanhã, nessa mesma hora. Aleluia. Você pega essa palavra se você quiser. Amanhã, nessa mesma hora. Parece mais um culto normal. Mas do lado de fora tem algo que está acontecendo. Tem anjos que estão trabalhando. Os céus estão se movendo. E um som já é ouvido. Você vai esperar os leprosos vierem de fora? Ei, que som foi esse que está? Não sei. Que som? Tem algo acontecendo. Tem algo acontecendo aqui. Aleluia, tem algo acontecendo aqui. Aleluia, tem algo acontecendo. Aleluia. Aleluia, continue lendo essa história. Aleluia, eles ouviram esse ruído. Eles ouviram esse som, mas o povo não ouviu. O povo só tinha uma profecia. Enquanto algo estava acontecendo ao seu redor. A Bíblia diz, no versículo 8, tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Sabe o que é isso? É aquele povo que vem lá de fora. Acabou de chegar, mas ouviu uma palavra e disse: essa palavra é minha. E aí Deus começa a fazer ele decolar, porque ele não é um astrônomo, ele é um astronauta. E o povo que está dentro começa a olhar: meu Deus, o que é isso? Eu estou aqui, você conhece essa história? Eu estou contigo, Pai, todos os dias, você nunca me matou um boi. Estava para você, filho, era só você pedir. Você só não entendeu. Vão chegar pessoas depois de vocês. Aleluia. E se vocês não atentarem para o som profético que está sendo liberado, você pode estar no olho do furacão, mas achar que está tudo calmo. Mas tem um rebuliço acontecendo. Tem pessoas que estão chegando. Tem pessoas que estão chegando agora. Talvez você esteja nessa igreja há uma semana. Aleluia. E coisas vão começar a acelerar na sua vida. Porque às vezes Deus vai usar as pessoas que estão lá no furacão para poder vir para o olho do furacão para dizer: ei, acorda! Tem alguma coisa acontecendo! Não é normal. Não é normal isso acontecer. Eles comeram, beberam, ficaram fartos e foram esconder tudo. Mas aí a Bíblia diz: depois voltaram e entraram numa outra tenda. Pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Vou lá. Rapaz, eu pego essa palavra. E aí tem gente que está há um tempo: rapaz, será que é isso mesmo? Rapaz, eu pego, eu estou dentro disso aí. Aleluia, começa a desfrutar de milagres. E aí tem gente que está do lado de dentro: rapaz, o que está acontecendo com ele? O que é que Deus tem de especial com ele? Não, não é Deus ter algo de especial com ele. Aleluia. Foram lá, provaram de uma tenda. Foram lá, provaram de uma outra tenda. Desfrutaram de tudo. Versículo 9. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas à porta da cidade e lhes contaram: lá vai os leprosos querer entrar na cidade, não pode. Aleluia. O centro da cidade não é para os leprosos. Não pode, só pode participar dessa bênção.
quem já está há tanto tempo, quem já tem tal patente, quem já fez tal coisa. Não, 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 você não pode entrar aqui. Você é só mais um no meio da multidão. E lá vai ele anunciar. A Bíblia diz que eles falam: ei, entramos no acampamento arameu, não vimos nem ouvimos ninguém. Está o povo lá cercado, morrendo de fome. Mas dizendo: Deus me livre de sair desse lugar, porque eu vou morrer com os soldados lá fora. E aí chegam os leprosos dizendo: ei, não tem ninguém lá não. Pode comer o que você quiser, pode usar o que você quiser. Ei, você está no olho do furacão aqui, você está passando fome, você está passando necessidade, mas lá tem tudo que você precisa. Aleluia. Chega um pequenino para dizer para você: rapaz, por que tu não crê mais? Aleluia. Nesses dias eu já falei isso. A gente teve uma reunião com o secretário de infraestrutura da cidade. E ele disse: olha, como vocês estão construindo um prédio de 5.000 lugares naquele terreno, então a gente precisa começar a canalizar as verbas para poder asfaltar aquela outra rua do terreno. E eu disse para mim mesmo: parece que ele está crendo mais do que algumas pessoas da igreja. Aleluia. Porque talvez um ou outro a gente esteja pensando: será que vai acontecer? E aí vem alguém de fora e diz: ó, vamos começar a preparar a estrada, porque vai ser muito carro passando. Aleluia. Maior centro de avivamento do sertão. Aleluia. Vai ser mais rápido do que você pensa. Porque um avivamento é aceleração de processos. Não surpreenda quando chegarmos no culto aqui e dissermos: olha, recebemos mais uma oferta de 1 milhão. Aleluia. Aleluia, não se surpreenda. Quando nos próximos cultos a gente falar de mais carros que estão chegando. Aleluia. Aleluia. Nem que Deus tenha que usar um leproso. Aleluia. Alguém que não está regenerado com o novo nascimento, para vir lá de fora e dizer: eu soube que tem uma ONG aqui sendo construída. Aleluia. Nós vamos experimentar o maior avivamento financeiro que já aconteceu na história dessa cidade. Aleluia. Aleluia. Eu sei que algumas pessoas vão se escandalizar. Eu sei que algumas pessoas vão ficar até incomodadas. Talvez você esteja aqui incomodado com isso. Vou te dizer, você vai ficar muito mais incomodado. Porque vai chegar muito dinheiro nesse lugar. Aleluia. Não se preocupe, a gente já podou o nosso coração, a gente já sabe lidar com isso. Aleluia. Diga comigo: os recursos estão chegando. Aleluia. Diga comigo: aceleração de processos. Diga comigo: 2019 é o ano extraordinário. Aleluia. Diga comigo: na minha vida, 2019 é o ano do extraordinário. Aleluia. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão, então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Sabe o que é isso? É aquele ditado que as pessoas dizem: olha, quando a esmola é demais... Eu já vi pessoas dizerem: pastor, está acontecendo tanta coisa boa na minha vida que eu estou até com medo do próximo ano. Aleluia. Mentalidade de miséria. Rapaz, não pode ser tão bom assim. Essa história não pode ser assim tão boa. Quer dizer que a gente ganhou assim do nada. Não tem nenhuma pegadinha aí. Não tem nenhuma armadilha aí nessa promoção.
Aleluia. A Bíblia diz: um de seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo destino de todos os israelitas que ficarem, sim, como toda esta multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho, cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Eu nunca vi uma pessoa fugindo deixando roupa. Aleluia! 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 Mas eles deixaram as suas armaduras para poder correr com mais velocidade. E aquilo ali foi ficando no meio do caminho. Oh, aleluia! A Bíblia continua dizendo: os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por 1 peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Aleluia! Em um dia, Deus pode mudar o cerco na sua vida. Em um dia, Deus pode mudar a pobreza na sua vida. Em um dia, Deus pode mudar um diagnóstico na sua vida. Em um dia, Deus pode mudar uma situação na sua família. Em um dia, Deus pode levantar o teu nome. Em um dia, Ele pode levantar o teu ministério. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Chegou um tempo de aceleração de processos. Aleluia, essa não é uma mensagem para você entender com a sua cabecinha natural, porque Tico e Teco não vão conseguir entender. Essa é uma mensagem para você pegar pelo Espírito, para você dizer: é meu, eu recebo, eu agarro isso, eu vou experimentar. Tempo de extraordinário. Tempo de extraordinário na sua vida. Aleluia! Profetize para quem está do seu lado, libere isso, olhe para ele, diga: assim diz o Senhor, 2019 é o ano do extraordinário. Diga para ele: o extraordinário vai acontecer na sua vida. Oh, aleluia! 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 Grupo de música pode subir. A atmosfera está mudando. Aleluia! Os milagres já estão prontos. Algo está acontecendo ao redor. Você pode não ver, pode ser só uma palavra dita, mas anjos já estão se movendo. Os céus já estão se movendo ao seu favor. Agora escuta o versículo 17. Escuta o versículo 17. Ora, o rei havia posto o oficial, em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta, e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos,
mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Sabe o que a Bíblia está falando aqui? Deus usou os leprosos para anunciarem o milagre. Aleluia. Se prepare para milagres financeiros nos lugares menos prováveis. Não foi o oficial que cuidava do tesouro que veio com um grande plano de recuperação econômica. Não foi o general que trouxe uma grande estratégia militar. Foram os leprosos. Foi uma baleia e não um navio quem transportou Jonas para Nínive. Foram corvos e uma viúva pobre que sustentaram Elias, e não as grandes autoridades do governo. Foi Davi quem derrubou Golias, e não um grande general dos dias de Saul. Foram os 300 de Gideão que derrotaram os 10.000 midianitas, e não uma aliança de exércitos. Deus vai usar os improváveis. Mas se você só ficar olhando, como é que vai ser isso? Vai abrir do céu de repente? Vai ser uma pessoa que vai chegar? O que vai acontecer? Como vai ser? Cuidado. Porque aquele oficial foi atropelado pela bênção. A bênção vai vir. Cuidado para não ser atropelado por ela. Tanta coisa que você só vai ver outros desfrutando. Assim diz o Senhor. Aceleração de processos. Aceleração de processos sobre a sua vida. Assim diz o Senhor. Ano de extraordinário. Diga mais uma vez, 2019 é o ano do extraordinário. Feche seus olhos, levante suas mãos aos céus. Existe uma atmosfera profética nesse lugar. Palavras estão sendo liberadas a respeito do seu futuro. 2019 já foi escrito pelo Senhor. E será um ano extraordinário. Não será um ano de crise. Não será um ano de morte. Não será um ano de derrota. 2019 será um ano de grandes liberações do trono de Deus. Em 2019 será um ano do extraordinário, diz o Senhor. 2019 será um ano de um cerco que foi desfeito. Todo aquele acampamento que o inimigo montou ao seu redor, eles fugirão, como quem ouve um ruído de um grande exército. Eles fugirão, mas eles deixarão os despojos, diz o Senhor. 2019 será um ano do extraordinário. Recebemos uma palavra profética. Eu queria chamar a Mise aqui à frente. E ela liberou uma palavra profética sobre a igreja. Uma palavra profética sobre o ministério. Uma palavra profética sobre as nossas vidas. Uma nova atmosfera está vindo.
eu vi um exército. A princípio eram pessoas endividadas, fracas, doentes, distraídas. Mas esse exército ouvia um som de avivamento. E à medida que eles ouviam esse som, eles se levantavam, colocavam as suas roupas de guerra, eles colocavam as suas armaduras e pegavam seus instrumentos, e eles caminhavam. E não era mais um povo fraco, não era mais um povo doente, não estavam mais endividados. O espírito da fé os tomava, e agora era um exército forte, vigoroso. Eles se levantaram e eles ouviam um som de fé, um som de avivamento, um som de tambores, um som que anunciava um novo tempo, um novo ciclo. E ele dizia: decrete os decretos divinos sobre essa cidade, este povo, e assim eu farei. Porque há um espírito diferente operando aqui. Que espírito é esse? É o espírito da fé, é o espírito daquele que crê. Eu criei, por isso falei. Chegou o tempo de partirmos para cima da visão. Chegou o tempo de você ver Deus fazendo aquilo que Ele disse que faria. Uma nova fase sobre a nossa nação e sobre as nossas igrejas. Um grande exército está se levantando, e milagres extravagantes, suprimentos extravagantes. Vai ser de enxurrada. O suprimento está vindo de uma forma avassaladora. E duas coisas serão exigidas de nós: as nossas palavras e a nossa coragem. Então profetizei exatamente como Ele ordenou, e o sopro entrou neles, e eles se tornaram vivos. Eles se levantaram, um enorme exército. Um tornado está se levantando. Ele está se formando. Ei, e ele vai derrubar toda obra suja do inferno. E ele vai estabelecer um novo tempo sobre este povo, sobre esta cidade e sobre esta nação, diz o Senhor. Mortos vão ressuscitar, doenças incuráveis receberão, os doentes receberão a cura através de decretos, 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 decretos divinos. Uma coisa muito estranha que o olho humano não viu, que a mente humana não consegue explicar. Que alvoroço é esse? Que som é esse? É um som
de um povo que descobriu quem é, se levanta para deixar seu Deus mover as águas. Duas coisas serão exigidas de nós nesse tempo: palavras e coragem. Palavras e coragem. Palavras e coragem. Palavras e coragem. Então o que você está fazendo de boca fechada? Abra sua boca. Abra sua boca e parta para cima. Porque eu farei, diz o Senhor. Aleluia. 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 Milagres vão. Levante suas mãos. Senhor, nós selamos esse tempo, esse começo dessa avalanche. Conta comigo, Pai. Conta com Ele, Senhor. Em nome de Jesus. Se você puder, você pode se assentar. Eu disse isso aqui quinta-feira, mas eu quero te dizer de novo. Assiste alguns cultos outra vez, para que você tenha cuidado de anotar aquilo que Deus falou com você. Pega aquele dia que Deus liberou coisas que você sabe que foi para você, que envolvia a tua vida. Anota. Para que, Miss, eu vou anotar isso? Para que você leia toda vez que a dúvida se levantar e você achar que as coisas não vão acontecer. Aleluia. Porque, amados, Deus está fazendo. E você pode estar dentro ou fora de tudo isso. A escolha é sua. Aleluia. Diga: Pai, eu recebo aquilo que você tem para nós. Faz-me participante de tudo isso. Fazei tudo o que Ele vos disser. Aleluia, aleluia. Aleluia. Você recebeu? Que ministração maravilhosa. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, obrigado, Pai. Ei, deixa eu te dizer. Eu sei que você era para os avisos, mas eu vou dizer logo agora. O culto da virada vai ser o culto da virada. Vai ser aquele negócio estrondoso. Nós temos uma nota no nosso coração, amados. Deus trabalha com marcos e selos de temporadas. E o que está se aproximando, amados, vai começar com o selo do Espírito. O dom da fé está operando aqui. Agarra isso. Amém? Aleluia. Feche os seus olhos. Se tem alguém aqui em nosso meio que nunca entregou a sua vida para Jesus e deseja fazer isso essa noite. Se você nunca disse sim para Ele, sabe, Ele está dizendo sim para você. Se você deseja entregar a sua vida para Ele, Ele está de braços abertos para te receber. Se você está aqui, você nunca entregou a sua vida para Jesus e deseja fazer isso, levanta a tua mão. Eu quero que a igreja fique de olhos fechados, orando ao Senhor. Se você deseja fazer isso, levanta a tua mão para que eu possa te ver. Essa é a sua noite. Deus quer te colocar no meio de tudo isso. Se você já confessou Jesus e você estava distante do Senhor,
Eu quero que você, se deseja voltar para Ele, levante suas mãos, eu quero orar por você. Aleluia, seja bem-vinda, querido, seja bem-vinda, querida. Essa é a sua noite, vem cá. Ei, você é participante de algo grandioso demais. Suas mãos para cá. Isso é avivamento, querido. Isso é avivamento. Pode vir, pode vir. Que nos envolve. Voa nesse lugar. Transporta teu amor. Que nos envolve. Aleluia. A ti me achegarei. Pode vir, vem, vem. Que nos envolve. Aleluia. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. O teu Espírito está aqui. Voa nesse lugar. Transborda teu amor. Que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor. Que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Estende suas mãos para cá. Pai, nós declaramos sobre esses homens e mulheres o teu Espírito, Pai, agindo, trazendo para eles, Senhor, essa vida maravilhosa que Jesus Cristo conquistou na cruz para eles. Pai, nós declaramos, Senhor, anos gloriosos se aproximando. Declara sobre ele, igreja, diga, os melhores anos da sua vida estão por vir. Aleluia. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um desses homens e mulheres. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que à medida, Pai, que eles confessarem o teu nome como Senhor e Salvador da vida deles, que aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz, pensando neles, o nome deles sendo escrito no livro da vida, como você diz, e o teu próprio Espírito selando esta noite essa novidade divina. Oh, aleluia.
Os conselheiros vão orar com vocês. Gostaria que vocês acompanhassem a nossa equipe. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor. Isso é avivamento. Oh, aleluia. Vai ser de enxurrada. Aquela salinha não vai caber, não. E a gente vai fazer uma maior e também não vai caber. Eu já sei disso. Aí vai fazer uma maior e vai ter uma hora que vai dizer: e agora? Eu digo: vamos no meio da rua, tudinho, orar com ele no meio da rua. E deixa eu te dizer uma coisa bem ousada. A gente vai pro terreno e vai ficar pequeno também. Eu sei. Aleluia. Deixa eu parar. Eita. Você não precisa mais nem de pregação, né? Nós vamos tirar dízimos e ofertas. Vem os diáconos tudo aqui para frente. Se você quiser dizimar ou ofertar e ainda não pegou seu envelope, levanta a tua mão. O diácono vai até você. Amado, olha, todo semeador esperto, quando sabe que a terra é boa para plantar, e o tempo da colheita é certo, ele não perde tempo guardando as sementes. Ele lança a semente no solo. Porque um bom semeador sabe que em boa terra e com um bom tempo se planta e se colhe. Ei, essa terra, tudo que se planta dá. Já fiz isso há mais de 500 anos atrás, quando descobri o Brasil. A terra de lá é muito boa, tudo que se planta dá. Ei, o lugar onde você está é muito bom, tudo que se planta dá. Que é uma terra regada com solo divino. O adubo é divino. Você bota, cresce, bota, cresce, bota, cresce. A semente às vezes é nem essas coisas todas, mas bota. O solo é tão bom que ele puxa o que tem de dentro da semente e cresce. Pegue na sua semente que eu vou orar com você. Estou toda pregosa. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de semearmos numa boa terra, num bom solo. Nós vamos plantar, e o que plantarmos vai crescer, prosperar e superabundar em nome de Jesus. Vamos dizimar e ofertar ao Senhor. Onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Da direita para a esquerda, na minha frente para trás. Da direita para a esquerda, na minha frente para trás. Por todo lado, oh, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, oh, sou abençoado, yeah. Aleluia! Glória a Deus. Quinta-feira, amados, aqui nós teremos um movimento lindo. Vai ser o nosso musical de Natal.
Nosso culto da quinta está especial demais. O tema do nosso musical esse ano é o Primeiro Noel. Então, se você tem criança lá no departamento infantil, na igreja de criança, saiba que ela já está ensaiando, já está com expectativa. Se você ainda não conversou com a equipe, vai lá, que a equipe quer conversar com você, porque a sua criança tem que subir aqui bem linda, poderosa. Esse ano o tema é o Primeiro Noel, gente. Mas e vocês comemoram o Natal? Vem cá descobrir. Vem cá descobrir o que é que a gente vai contar para você no nosso musical de Natal, Primeiro Noel. Vai ser lindo demais, amém? E eu tenho uma novidade ótima. Nós vamos ter o culto da virada na segunda-feira, no dia 31. Amado, e vai virar tudo mesmo. Então, começa às 10 horas da noite. No dia 30, é um domingo, vamos ter culto normal. De manhã, de tarde e à noite, como você já sabe. Então, vem no domingo e vem também no culto da virada. Pode trazer todo mundo que você quiser. Qualquer coisa a gente abre essas portas, a gente dá um jeito. Mas venha, porque vai ser poderoso demais, amém? Falando em culto da virada, no dia 6 de janeiro, é o primeiro domingo do mês, um culto de Santa Ceia. Nós vamos estar aqui, amados, tendo a honra de receber a fundadora do Ministério Verbo da Vida, a nossa querida Mama Jen. Amados, essa mulher é preciosa demais e olha, ela está indo para os Estados Unidos passar uma temporada lá para fazer algo poderoso de Deus. E antes dela ir para lá, aprove a Deus, ela disse que o coração dela está aquecido e está se movendo para estar aqui antes de ir. Veja que honra é essa. Então, quando a gente vai receber a nossa mãe, nosso pai em casa, a gente deixa tudo pronto, a gente fica todo arrumado, a gente deixa a casa pronta, chega cedo. Não vou dizer para você tomar banho de novo, não, vocês estão tudo rindo de novo. Isso é piada interna do domingo de manhã. Você vem porque a nossa mãe vai vir para casa. E vai ser aquele culto que vai selar, amados. Olha, eu estou com muita expectativa. Então é no dia 6, primeiro domingo do mês de janeiro de 2019. Então venha celebrar, amém? Glória, glória. Vai ser bom demais. Então, lá fora nós temos o stand do nosso capítulo 2. Se você deu o seu nome para que você possa ser participante daquilo que Deus está fazendo com as suas ofertas, ou se você não deu e quer dar o nome, vai lá também, porque nós vamos estar recebendo você e você vai ser parte de tudo isso, amém? Temos também o stand da Escola de Ministros, se você já fez o Rema, e temos o stand do Rema Brasil. Tem muita coisa boa, vem o Verbo Café, o Verbo Shopping, um monte de coisa boa para você sair daqui cheio da palavra, com bons livros e com uma pancinha bem cheinha, tá bom? Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Dá um tchauzinho para mim. Olha, olha que tanta gente bonita. Preparamos uma sala bem chique, sua cara, com um lanche bem gostoso e um presente, porque essa igreja ama você. Então, se você está nos visitando e veio com alguém da igreja mesmo, pode ficar de pé, acompanhe esse casal, dá um tchauzinho para mim. Eles estão com uma equipe ali te esperando, pode ir agora. Eles vão estar esperando você, amém? Fica de pé que eu quero orar com você. Oh, glória, glória, glória. Eu achei também, meu irmão, ó, eu recebi foi tudo. Aleluia. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai amado, muito obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque você nos trouxe até aqui para nos sacudir, nos inspirar. E nós recebemos isso, Pai, com seriedade e guardamos o nosso coração. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos uma semana extraordinária, como tem sido a vida deles, Pai. Coisas se ajustando, presentes divinos chegando. E o sobrenatural de Deus tocando a casa e a família deles. Em nome de Jesus, vai na paz do Senhor e até quinta-feira às 20 horas. Que Deus te abençoe. Um Mano Dourado. Um tempo inesquecível. Uma preparação sobrenatural. Homens e mulheres chamados por Deus. Professores experientes. Aulas transformadoras. Escola de Ministros Rema.